Porque se eu preciso desenvolver um conhecimento técnico, eu preciso saber mais de Excel. Eu vou lá, faço um curso de Excel e aprendo Excel. Começo a mexer nas planilhas, né? Desenvolvo e faço aquilo de forma objetiva funcionar para mim. Agora, como eu desenvolvo gestão de conflitos, né? Não é algo tão objetivo. Eu faço um cursinho de gestão de conflitos, amanhã eu já sou um especialista em gestão de conflitos, já sei como gerir um conflito. Não é tão simples assim, porque demanda a gente desenvolver questões internas, muitas vezes emocionais, para a gente poder ter facilidade em fazer aquilo dali. Por isso, tem que estar no planejamento de todo mundo, né? Que comportamentos você precisa desenvolver? O que você vai fazer para desenvolver esses comportamentos? Né? Por onde começar? E tudo começa com autoconhecimento, né? Então, autoconhecimento é a chave do sucesso. Vocês me escutam falar isso, quem já me segue aí há bastante tempo. Eu gosto muito da metáfora do iceberg, para poder explicar a importância da gente olhar para dentro para a gente poder desenvolver comportamentos. Então, vamos pensar aí no iceberg que fica com uma partezinha de gelo só do lado de fora do mar, que você enxerga, e lá por dentro do mar tem uma parte muito maior. Vamos pensar aí que 80%, 90%, 70% do iceberg está debaixo do mar. Então, vamos pensar que essa pontinha de cima que a gente enxerga são os comportamentos. O que está lá dentro são os nossos talentos, os nossos valores, os nossos pensamentos, o nosso propósito, ou seja, o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer, a nossa razão de ser. Tudo isso está dentro da gente, está lá embaixo, as pessoas não enxergam. Mas o que as pessoas enxergam? O que a gente faz. Por isso que comportamento, entender de comportamento, e quando a gente fala de RH do futuro, saber quais são esses comportamentos que você precisa ter, o que você precisa desenvolver é fundamental, tanto em você quanto em desenvolver isso nas pessoas, se você vai estar trabalhando dentro de uma empresa, certo? Porque se eu ali estou vendo os comportamentos daquela pessoa, para eu ajudar ela a se desenvolver, eu preciso aprofundar isso, entender os sonhos dela, o que movimenta ela, o que ela pensa, o que faz ela tomar decisão, o que faz ela escolher estar ali na empresa ou não estar, né? O que move essa pessoa no dia a dia. Então, se a gente está fazendo isso para o outro, a gente tem que começar com a gente. Para a gente ser um bom profissional, um profissional de sucesso, a gente precisa se conhecer bem. Tá? Então, o propósito é a primeira fase aí, né, desse iceberg, é o que está lá embaixo, o que está mais profundamente é o nosso propósito. Então, autoconhecimento é fundamental. Definir as suas habilidades, seus pontos fortes, né? Qual a sua história, qual é o seu objetivo. O que você quer fazer com tudo isso que você imagina aí alcançar? Né? O que realmente te movimenta? Por que você faz o que você faz hoje? E se você ainda não está trabalhando, por que você quer trabalhar com isso? Por que você quer atuar com RH? Eu pergunto isso para os meus alunos e alunas aqui o tempo inteiro. Então, quando eu falo com os alunos e com as alunas que a gente precisa entender por que eu quero ser RH, é justamente para saber esse propósito. Né? Por que você quer atuar nessa área? Né? Qual é o seu objetivo? Quais são os seus pontos fortes que te conectam com essa área se você ainda não está atuando nela? Então, para a gente planejar o 2022, obrigatoriamente a gente precisa refletir um pouco sobre a nossa história, sobre quem a gente é, onde a gente quer chegar, o que a gente tem de talento, de ponto forte, para a gente entender o que vai precisar ser desenvolvido, o que vai precisar ser feito diferente nesse novo planejamento, né? Nessas ações que você vai colocar para o próximo ano. Né? E pensar que problemas você resolve é fundamental, porque o que mais o mercado tem são problemas para resolver. O mercado de RH, o profissional de RH do futuro tão buscado, é o resolvedor de problema. As empresas têm milhões de problemas de diversos setores e níveis, né? Vamos falar, acabei de falar da habilidade de gestão de conflitos. O que mais tem nas empresas são conflitos. Então, o que de fato você quer resolver? O que te chama a atenção para trabalhar no dia a dia nas empresas? O que você percebe aí com os seus amigos, com as pessoas ao seu redor, que você tem mais facilidade de fazer? Então, definir tudo isso vai te ajudar a entender o que precisa ser desenvolvido ali, né, no teu plano. Então, como o Jung já falava, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, esse processo
que parece muito clichê, de refletir, de olhar para a gente, é o que faz a gente ter clareza, clareza do que fazer diferente. Porque muitas vezes a gente vive o planejamento do outro, a gente vive os sonhos de outra pessoa e não os nossos. E para a gente ser um profissional de sucesso, para a gente fazer um plano que a gente vai conseguir seguir, não é aquele plano, né, de emagrecer 10 quilos em uma semana, esse tipo de coisa não funciona, né? Então a gente tem que, para fazer um plano real, né, que vai de fato te trazer resultado, que vai te colocar no próximo nível, você precisa se conhecer e saber por que você vai fazer aquilo tudo. Então, a pergunta que eu sempre coloco no meu planejamento: por que isso é importante para mim? Por que você quer alcançar esse objetivo? Justamente para você conseguir refletir, sair do automático e pensar assim: ah, eu quero isso porque é importante para isso, para isso, para aquilo. E não simplesmente porque é legal. É legal ter curso disso, é legal fazer aquilo, é legal fazer atividade física. Não, você quer fazer atividade física porque eu quero mais qualidade de vida, porque eu quero me sentir mais produtiva, eu quero ter mais energia. Não é simplesmente porque todo mundo faz, né? Então, isso é importante a gente definir na hora de começar a pensar nesse planejamento. E um segundo ponto é, depois que eu me conheço bem, eu vou pesquisar. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, pesquisar o mercado, olhar ali as opções que tem para o ano que vem, a gente vem mostrando isso para vocês ao longo do ano demais aqui em todas as lives, os conteúdos que eu trago, é justamente para esclarecer para vocês o que tem dentro do RH, o que tem de necessidade, o que tem de demanda. Tá? Então, quando a gente traz essas informações, você, já se conhecendo um pouco melhor, precisa associar tudo isso para saber o que você vai querer fazer com isso. Então, a gente tem hoje sites como o Glassdoor, o próprio LinkedIn, o próprio Google, sites de vagas que te mostram informações para você aprofundar um pouco mais. E aí você vai botar tudo isso no papel, né? Eu vou colocar ali uma planilhinha. Qual é a minha área de interesse no RH? O que eu quero enquanto RH? Quais são as vantagens e desvantagens disso? Então, vamos dizer que eu queira aí 3 coisas diferentes. Ah, eu penso em trabalhar com recrutamento, eu penso talvez fazer uma transição para a área de treinamento, para trabalhar com benefícios. Como que eu escolho isso, né? Como que eu entendo o que me falta para fazer isso e o que é melhor para mim? Classificando vantagens e desvantagens de cada um. Organiza tudo isso no papel, né? E entende ali com as suas informações, com o olhar que você vai ter do mercado, não é o que simplesmente alguém te disse. Você vai fazer a sua pesquisa com a informação que eu estou trazendo ou que você vai pesquisar. E você vai entender qual é a vantagem e desvantagem para você. Então, por exemplo, recrutamento e seleção. Ah, o mercado está em alta. A Joyce falou que é uma grande tendência para o ano que vem trabalhar aí como especialista em aquisição de talentos, porque existe uma carência de mão de obra no mercado. Então, é uma área que está em alta. Eu tenho experiência com vendas, eu sou uma pessoa comunicativa, então isso me coloca à frente ali na área de recrutamento e seleção. Eu gosto de atuar com pessoas, de trabalhar com pessoas e também gostaria de trabalhar como autônoma. Então, pode ser uma carreira que eu vou conseguir trabalhar por conta própria. Então, olha quantas vantagens foram colocadas, classificadas para mim enquanto recrutamento e seleção. E aí, o que é desvantagem? Ah, sei lá, talvez eu nunca atuei na área. Eu não conheço as ferramentas, eu tenho que me atualizar em tecnologias para recrutamento e seleção, em técnicas para fazer uma boa seleção. Então, essas são as desvantagens. Depois que você selecionar e classificar tudo isso, você vai conseguir enxergar. Para quê? Para ir para o próximo passo, fazer o seu plano. Então, para eu poder trabalhar com recrutamento e seleção, eu já vi que tem bastante vantagem nisso. Eu vou precisar me capacitar, entender um pouco mais sobre essas ferramentas, aí vou colocar no meu planejamento. Fazer, né, um curso de técnicas de recrutamento e seleção. Eu vou ter que buscar contatos e relacionamento com pessoas da área de recrutamento e seleção para eu poder entender um pouco mais do dia a dia, estar mais antenada com a prática. Entende? Aí eu posso formatar um plano. Depois que eu me conheci, entendi um pouco mais sobre mim, sobre o que eu já tinha feito, a minha história, os problemas que eu resolvo, entendi sobre as áreas de RH, entendi que recrutamento é uma opção, agora eu vou colocar na minha planilha os objetivos de desenvolvimento que eu tenho nessa área. Né? Então, quais são
os meus sonhos, os meus objetivos. Aí sim, depois que eu me conheci, pesquisei, eu vou planejar, eu vou organizar.